Olá, eu sou Paloca e hoje estou aqui para vos falar daquilo que eu vi no mês de novembro de 2023. O mês de novembro foi um mês muito variado, vi filmes, séries e documentários de temáticas diferentes. Como sempre, gosto de ter meses variados, gosto de ter meses diferentes, não gosto de ver tudo do mesmo género. E acho que foi um mês muito bom, que vi coisas muito boas, fiquei muito satisfeita com aquilo que eu vi no mês de novembro, mas para não estar aqui a enrolar e a falar e a não me calar, vou-vos então contar aquilo que eu vi no mês de novembro. A primeira coisa que eu vi no mês de novembro foi um documentário, eu vi na RTP Play, A People Without a Land, e é um documentário sobre israelitas e sobre palestinianos e sobre aquela terra onde agora está a decorrer uma guerra. E temos aqui a opinião de israelitas, a opinião de palestinianos, a quem é que pertence a terra, se pertence aos israelitas, se pertence aos palestinianos. Continuo muito interessada nesta temática, até porque continua a haver guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Houve por aí alguns dias de tréguas, de libertação de reféns, de libertação de prisioneiros, mas já voltou tudo ao mesmo, já morreram não sei quantas mil pessoas na faixa de Gaza, as imagens que aparecem da faixa de Gaza é de uma enorme destruição e por isso eu estava muito curiosa com este documentário. O documentário já tem uns bons anitos, mas continua a ser muito atual e continua a surgir aquela questão de quem é esta terra, ou a quem pertence esta terra. Pertence aos israelitas, pertence aos palestinianos, quem é que tem direito a viver aqui? Temos opiniões de um lado, opiniões do outro, e foi um documentário muito interessante que me fez pensar e refletir um bocadinho mais sobre esta situação. Continuo muito interessada nesta temática e por isso gostei muito de ver este documentário e acho que é importante tentar perceber o que é que se passa naquela região, porque é que há aquele conflito, porque é que se criou o Estado de Israel ali, se os palestinianos tinham direito a viver ali, porque antigamente aquela zona era a Palestina, não sei. Foi muito interessante ver este documentário, ver as diferentes opiniões, ver até às vezes confrontos na rua entre israelitas e palestinianos, a tentarem explicar porque é que têm direito àquela terra. Por isso gostei muito de ver este documentário e foi uma boa maneira de começar o mês de novembro. Depois, também na RTP Play vi o Codex 632, baseado no livro do José Rodrigues dos Santos, com o Paulo Pires. Eu estou péssima para nomes, mas alguns ainda me vou lembrando. Estava muito curiosa com a adaptação para a série do livro. Li o livro há muitos anos, quando ainda lia livros do José Rodrigues dos Santos, que agora já me retirei desse filme e já desisti. Por motivos muito pessoais já deixei de ler livros do José Rodrigues dos Santos, mas naquela altura li o Codex, gostei muito da história e estava muito curiosa com a adaptação. É verdade que é uma série portuguesa, também coproduzida pelo Brasil. Temos aqui também atores brasileiros, a Betty Faria faz um papel excepcional e isso eu tinha que vir aqui dizer porque gostei imenso do papel dela. Estava mesmo muito curiosa, comecei a ver a série quando ela já estava no final, portanto quando já estava para dar o último episódio, e gostei de ver a série, apesar de ser uma série portuguesa, apesar de já sabermos que não podemos comparar esta série com séries americanas ou inglesas, não podemos comparar, a produção não é igual nem parecida, mas é uma série portuguesa e dentro das séries portuguesas não está assim, não é das séries piores, gostei de ver. Algumas coisas, se calhar, poderiam ser melhoradas, sim, podiam, se calhar alguns diálogos, algumas cenas, mas para a série portuguesa, como vos digo, para a série portuguesa não está nada mal, gostei de ver esta adaptação. Já não me lembrava de quase nada da história, sabia que tinha a ver com a nacionalidade do Cristóvão Colombo, mas já não sabia grande coisa do Tomás Noronha e destas investigações que iam existir aqui dentro da série, mas gostei, o final prepara-nos para uma próxima temporada, com outra temática, outra adaptação de outro livro, portanto fica ali preparada. Temos aqui o José Rodrigues dos Santos aqui a dar uma Hitchcock, de vou aparecer na série porque fui eu que escrevi o livro. Portanto, temos aqui uma pequena aparição do José Rodrigues dos Santos. E não vos vou adiantar muito mais, tem ação, é mexida, algumas coisas se calhar são um bocadinho irreais, mas isso já sabemos que isto é ficção. E não é das séries piores, gostei do entretenimento que me garantiu esta série, estava mesmo muito curiosa, porque apesar de já não ler livros do autor, estava muito curiosa porque já tinha lido este livro.
e por isso gostei de ver a série. Estou curiosa para ver se há outra temporada ou se ficou em aberto, mas se vai haver outra temporada, se não vai, já com uma temática diferente, porque fica ali preparada ali no final já para uma nova investigação do Tomás Noronha. Por isso, gosto de dar oportunidades a séries portuguesas, não dou oportunidades a todas as séries, mas gosto de dar oportunidades a séries portuguesas. Estava mesmo muito curiosa e por isso foi uma boa experiência, gostei de ver a série. Acho que ainda temos muito a melhorar, mas eu acho que aqui a parte brasileira também deu aqui uma ajudinha e gostei de ver a série, garantiu-me entretenimento, portanto foi uma boa série. Na Amazon Prime Video vi a segunda temporada de Una História de Crímenes. Eu já tinha visto a primeira temporada e já tinha gostado. Eu acho que não está disponível em Portugal, ou se está, não sei se tem legendas para português, mas gostei. Cada episódio aborda uma temática e dentro dessa temática falam de 2 ou 3 crimes. A maior parte deles eu não conhecia, fiquei a conhecer agora. Havia um crime que eu já conhecia, que me chocou imenso, eu já não sei se foi no ano passado, se foi há 2 anos, de um adolescente que matou a mãe, depois matou o irmão e depois matou o pai, porque a mãe não o deixava jogar videoconsola, não o deixava ter acesso à internet, e então o rapazinho, o que é que achou? Eu não me apetece estar nesta vida triste. O rapaz, eu não sei se tinha 15 anos, 15, 16 anos por aí, adolescente, e então matou a mãe, depois matou o irmão para o irmão não o denunciar e depois ficou à espera que o pai chegasse a casa para matar o pai. E isto foi algo que me chocou imenso quando eu vi a notícia, porque realmente este adolescente não mostrou empatia nenhuma. E depois ainda esteve em casa 2 ou 3 dias com os corpos. As tias, que eram amicíssimas da mãe e que estavam sempre em contacto com a mãe, tentavam entrar em contacto com a mãe, e ele acho que ainda respondeu umas mensagens, já não sei se da mãe se do pai, a dizer que não ia trabalhar por algum motivo ou porque tinha Covid ou alguma coisa. As tias começaram a achar estranho, chamaram a polícia e foi quando a polícia foi lá à casa que se apercebeu que aquilo era um cenário do mais macabro que há. E foi uma coisa que me chocou imenso na altura quando eu vi a notícia, chocou-me agora quando vi os comentadores a falarem sobre este crime, a dizerem que aquele adolescente não mostrou sentimentos nenhuns, não mostrou empatia nenhuma, não mostrou arrependimento, quer dizer, que foi uma coisa que para ele foi normalíssima, quer dizer, a mesma coisa que matar uma mosca que me está aqui a chatear, eu vou matar a minha mãe porque ela me está a chatear e depois mato o meu irmão pelo não me denunciar e depois fico à espera do meu pai, porque já agora, se o meu pai chega à casa e vê este cenário, é melhor matá-lo também. Quer dizer, foi uma coisa que me chocou, e todos os crimes que aparecem aqui retratados, ou por drogas, ou por outros motivos, não sei, eu gosto de acompanhar estas histórias de crimes, acompanho histórias de crimes desde que sou adolescente, de um programa que existia na TV Uno, Quien Sabe Donde, que era uma coisa do mais macabro que há, e eu havia noites que dormia mal depois de ver o programa, tinham reconstituição dos crimes, falavam dos crimes, portanto eu era adolescente e aquilo já mexia comigo, mas eu gostava de ver, portanto desde essa altura que eu sigo documentários de true crime e que sigo estes documentários de crimes macabros, do mais macabro que há, e por isso quando eu vi que estava disponível esta segunda temporada, eu já tinha gostado muito da primeira, que também vi este ano, já não me lembro em que mês, mas também vi este ano, e fiquei fascinada por haver crimes que eu já conhecia, outros que não, mas gostei muito de cada episódio ter uma temática e falarem de vários crimes relacionados com aquela temática, por isso gostei muito de ver esta segunda temporada. Fico sempre, não sei, fico sempre muito mal depois de ver isto e fico sempre a pensar sobre isto e fico sempre a pensar que a mente humana realmente pode ter desvios gigantescos e pessoas das quais nós não esperamos terem estas reações. Será que a maldade já nasceu com elas? Será que não nasceu? Será que são psicopatas? Será que são sociopatas que se tornaram assim por causa da sociedade? Não sei, isto dá muito que pensar. Eu gosto muito da área da psicologia e da psiquiatria e da mente humana, isto dá muito que pensar, por isso eu gosto muito de ver estes documentários e fiquei mesmo horrorizada com alguns dos crimes que ali apareceram, especialmente com este de que vos falei, por ser muito recente, por ser um documentário que me lembro de ter visto naquela altura, notícias sobre isso, e fiquei mesmo chocada na altura e voltei a ficar chocada agora, quer dizer, como é que se cria um filho para isto, e por isso eu gosto de ver, mas depois ficam-me aqui as entranhas e fico a pensar no assunto e depois se calhar às vezes tenho sonhos a pensar em crimes e estas coisas, mas é algo inevitável. Eu vejo que há documentários de true crime e vou correr ver porque gosto desta parte. Eu acho que isto também tem muito a ver com a mente humana. Nós vemos um acidente na estrada e se calhar desaceleramos e queremos ver se alguém morreu, se há muito sangue. Temos esta tendência
para gostar de ver estas coisas e de querer saber o caso agora da rapariga, da grávida, da mortosa, andar tudo à procura do corpo dela, as pessoas terem aquela curiosidade mórbida de procurar, de se calhar serem elas a dar com o corpo. Não sei, nós temos um bocado estas características, não digo que sejam todas as pessoas, mas eu acho que faz parte também da realidade nós gostarmos de saber mais sobre os crimes e sobre a mente humana. Eu pelo menos tenho muito essa curiosidade. E pela parte da psicologia e da psiquiatria, porque era um curso que eu gostava de tirar, era psicologia, então gosto muito de ver estes documentários, que eu fico muito impressionada, mas gostei muito de ver esta segunda temporada de Una História de Crímenes. E depois de um documentário de True Crime, o que é que eu fui ver? Fui ver na Netflix The Killer, o filme The Killer, que é baseado numa graphic novel ou numa BD, não sei se é BD, se é graphic novel, sobre um assassino. E eu gostei muito de ver este filme. O filme às vezes não tem muita ação e logo o início é assim muito paradinho, ele à espera numa casa para matar, porque pronto, era um assassino, né? Estava ali à espera do momento certo, mas a evolução desta personagem, nós estarmos por dentro da vida de um assassino e tentar perceber como é que a vida deste assassino funciona. Portanto, ele é contratado, tem um trabalho para fazer, para como é que ele depois recebe, não recebe, se aquilo corre bem, se corre mal. Gostei muito de ver o filme. Já não vou dizer de quem é o filme, nem quem é que foi o ator, porque já me esqueci completamente dos nomes, porque ando péssima para nomes, mas gostei muito de ver o filme. Gostei muito, fiquei muito curiosa com a BD ou com a graphic novel, que acho que é francesa, de onde este filme foi adaptado. Fiquei mesmo muito curiosa, porque achei a história muito interessante, a maneira como está contada a história é muito interessante e a banda sonora é espetacular. A banda sonora deste filme é espetacular, adorei a banda sonora. E foi realmente um filme que pode não ter tanta ação quanto queremos que tenha ação, mas há ali cenas com muita ação, mas não sei, nós criarmos ali empatia com o assassino, porque eu acabei por criar alguma empatia com este assassino e não achei que ele fosse se calhar a pessoa mais horrível do mundo, porque ele acabava por ter uma vida se calhar aparentemente normal. A única coisa é que pagavam-lhe para matar pessoas e era o trabalho que ele tinha. Mas tentando me abstrair dessa parte e tentando perceber como é que era a vida dele, acabei por criar alguma empatia com a personagem e por isso gostei muito da história. Não achei que a história fosse chata nem aborrecida. Eu acho que se calhar pode-se ter um bocado essa sensação, especialmente no início, porque é assim um filme um bocado parado, um bocado filosófico, ali os pensamentos dele, e agora estou à espera, e agora isto, e agora aquilo, e andamos ali numa parte um bocado filosófica da vida, mas depois há ali cenas com muita ação e gostei realmente de ver o filme. Já não sei que avaliação é que ele tem no IMDb, na altura quando o comecei a ver, que até acho que foi no dia em que ele estreou, já não sei bem se foi no dia em que ele estreou ou se foi por volta do dia em que ele estreou, tinha uma boa classificação no IMDb, fiquei mesmo muito curiosa e gostei mesmo muito de ver este filme na Netflix. Depois vi também na Netflix uma série de 4 episódios, All the Light We Cannot See, baseado no livro com o mesmo nome, de um autor que agora também não me lembro o nome. Eu acho que o livro até ganhou o Pulitzer. Eu li o livro há bastantes anos e li o livro antes de ir a Saint-Malo. E quando li o livro, dei-lhe só 4 estrelas, apesar de eu gostar muito de histórias ambientadas na Segunda Guerra Mundial. Não sei se por ser de ficção, houve ali qualquer coisa que não me convenceu muito quando li o livro e só lhe dei 4 estrelas. Porque também ainda não tinha visitado Saint-Malo, nem fazia ideia bem onde é que ficava Saint-Malo, que depois visitei em julho de 2016. Acho que foi em julho de 2016. Foi em 2016? Acho que foi em julho. Visitei Saint-Malo e realmente Saint-Malo está todo reconstruído e agora percebi também na série que tinha sido completamente, uma cidade tinha sido completamente destruída, depois foi completamente reconstruída, está igual ao que era antigamente, mas é tudo reconstrução. E foi muito interessante visitar Saint-Malo, é uma cidadezinha muito engraçada e gostei muito de visitar Saint-Malo e então tive assim grandes recordações da viagem que fiz a Saint-Malo quando estava a ver a série. Gostei da série, mas tenho que referir que achei pavoroso o sotaque das personagens. Portanto, a série passa-se em Saint-Malo, passa-se em França, temos personagens francesas e temos personagens alemãs. E eles falam todos com o mesmo sotaque, o que é fantástico. E falam todos em inglês. É verdade que depois me lembrei que o Alô Alô também é uma série passada durante a Segunda Guerra Mundial, que também tem franceses e também tem alemães, mas é verdade que eles ali dão-lhe aquele sotaque assim de francês e aqueles assim mais brutamontes, a Helga e o outro que agora não me lembro, dão assim aquele sotaque assim alemão, assim de bruto alemão. Então acaba por dar assim uma certa piada nós estarmos a ver uma série que é em inglês, que é de comédia, mas em que eles tentam dar ali um sotaque francês e um sotaque alemão para se perceber quem é que são os franceses e quem é que são os alemães.
nesta série linda e maravilhosa do All the Light We Cannot See, que tem uma cinematografia fantástica, as imagens são fantásticas, a criação depois dos cenários também, mas depois aqueles sotaques não me convenceram muito e vi muitas opiniões a achar o mesmo do que eu, que aquela parte de ter um ator alemão que faz de alemão, mas depois não tem sotaque, nada que faça parecer alemão, um ator que faz de francês, que é americano, mas depois tem ali um sotaque que parece British. Ai, não sei, houve ali qualquer coisa que aquilo não me convenceu muito em termos de sotaques e toda a gente falar inglês e toda a gente perceber tudo, porque... e tal, eu ouço rádio em francês, sou alemão, mas percebo tudo aquilo que está a passar na rádio, não sei. Eu acho que se calhar foi isso também que não me convenceu quando li o livro. Agora essa parte também não me convenceu muito quando vi a série, apesar de achar que a série tem excelentes atores. Os cenários são excelentes, a cinematografia é excelente, portanto a parte da recriação ali de Saint-Malo e da destruição de Saint-Malo também gostei muito por já ter visitado Saint-Malo, mas a parte, não sei, eu e os sotaques, agora lembro-me também de Rabo de Peixe, eu e os sotaques, a coisa, não sei, isto é de formação profissional, é porque eu sou professora de idiomas e depois isto faz-me muita confusão, a parte dos idiomas faz-me muita confusão e apesar de eu ter gostado muito de ter visto a série, por um lado gostei, por outro lado não gostei tanto. Tenho aqui esta parte aqui assim, apesar de um lado e do outro, e acho que a parte dos idiomas para mim pesa muito, por eu ser professora de idiomas isto pesa muito, fez-me um bocado de confusão, mas sim, gostei da parte da cinematografia, das imagens, dos cenários, gostei da parte de ter grandes atores, sim, mas depois acho que perdeu ali um bocadinho, a parte dos idiomas estragou ali um bocadinho a visualização da série, mas pronto, é uma série que se vê muito bem, tem 4 episódios, vi aquilo muito rapidamente e gostei muito de ver a série, sim, mas... ficou ali, aquela parte ali entalada ali que podia ter sido melhor e não foi, podia ter melhorado a minha experiência e não melhorou, mas pronto, foi bom recordar-me que visitei Saint-Malo, gostei muito, estava um calor horrível, lembro-me que estava um calor horrível naquele dia, suave, imenso, muito calor, a água que eu achava que era gelada, a água estava quentinha, muito engraçada a praia, quando a maré enche fica sem areia nenhuma, portanto tenho grandes recordações de Saint-Malo, gostei mesmo de visitar Saint-Malo e gostei de revisitar Saint-Malo ao ver esta série. Também na Netflix, outro documentário de True Crime, Till Murder Do Us Part. E temos aqui a história de um casalinho que assassinou os pais da rapariga. E onde é que nós já vimos esta história? Esta história repete-se vezes e vezes e vezes sem conta. E depois de quem foi a culpa? Foi do rapaz que matou os pais, foi da rapariga que lhe meteu na cabeça para matar os pais. Temos aqui depois o julgamento dos dois. Aliás, primeiro temos a investigação, depois temos o julgamento dos dois e depois temos a parte final que ficou assim, que me fez aqui muita confusão porque ela depois acusou a ele acusa a ela, andou-se aqui a acusar mutuamente e depois ele vem dizer que é inocente e depois temos aqui a parte final em que eles os dois... Eu ia avançar com isto, mas já não vou avançar porque eu também não sabia muito da história, mas foi assim uma coisa que me revolveu depois as entranhas, porque quando penso na justiça e quando penso que às vezes a justiça não é justa, passa aqui o pleonasmo, não sei, revolta-me. E perceber como as coisas se fazem e perceber como foram feitos estes dois julgamentos, como foram condenadas estas duas pessoas, perceber os motivos fúteis que existiram por trás da morte daquele casal. Ai, não sei, são coisas que mexem muito comigo, isto também também realmente mexe muito comigo, e esta maldade que há dentro das pessoas, e depois aquela dúvida, será que foi ela, será que foi ele, será que não foi nenhum dos dois e foi outra pessoa de fora, será que foram os dois, e será que ao tentarem livrar-se cada um acusava o outro, e depois a parte em que a política se mete na justiça é outra coisa que me dá aqui muita volta às entranhas. Não quero adiantar muito sobre isso, mas... a forma como os políticos tentam manobrar aqui por dentro da justiça e tentam manipular os juízes e manipular os recursos e conseguem muitas das vezes que as penas sejam anuladas ou que não sejam condenados, é uma coisa que a mim me dá aqui muita volta à entranha e eu não consigo perceber porque é que a política se tem que meter na justiça e porque é que a política às vezes quer estar acima da justiça quando a justiça deve estar acima de todas as pessoas, incluindo dos políticos. E não quero adiantar muito mais sobre isto, gostei muito de ver este documentário, cheguei às minhas próprias conclusões no fim, que são iguais a muitas das conclusões que chegaram também os comentadores depois no final deste documentário.
Portanto, acabei por concordar com as opiniões deles, acabei por perceber as coisas ou por ver as coisas daquela maneira. Tenho muita dificuldade em perceber certas ações, tenho muita dificuldade em perceber como é que se vive com um crime destes, como é que alguém passa anos e anos e não sei, como é que vivem, como é que alguém não tem empatia pelo sofrimento das outras pessoas, como é que alguém vive com isto. E então gosto de ver estes documentários de true crime por causa disso, porque tento-me meter na pele dos criminosos e tenho sempre muita dificuldade porque não consigo, felizmente não consigo ter uma mente como a deles e consigo ter empatia pelo sofrimento das outras pessoas, que é uma coisa que os criminosos normalmente não têm. E revolveu-me aqui um bocado das entranhas, mas assim que eu vi que existia este documentário eu tive que ir ver porque estava mesmo muito curiosa, porque não é o primeiro nem há de ser o último caso de casalinhos que acabam por matar os pais ou dele ou dela e que depois tentam aqui dar a volta à questão. Portanto, não sei, faz muita confusão como é que alguém pensa matar os próprios pais, quer dizer, por pior educação que tenham sido ou por piores vivências que tenham tido, faz-me sempre muita confusão como é que alguém chega a esta ideia, como é que se tem estas ideias macabras, como é que se pensa de um dia para o outro, se eu matasse os meus pais a minha vida era melhor. Portanto, não sei, fez muita confusão, gostei muito de ver o documentário e, como vos digo, concordo muito com as opiniões do final do documentário. Também tenho essa opinião, não vou adiantar nada, porque se ainda não viram o documentário, não vou adiantar nada sobre a minha opinião. Se já viram, sabem daquilo que eu estou a falar, mas gostei mesmo muito de ver este documentário também na Netflix. Depois vi um filme que já era para ter visto há muito tempo, mas não vi no cinema, então fiquei à espera que nos meandros da internet aparecesse com uma qualidade decente. E por isso só agora vi Oppenheimer. Estava mesmo muito curiosa pelo filme. O filme é gigantesco, sim, é gigantesco. Às vezes tem partes um bocadinho aborrecidas, sim, às vezes tem partes um bocadinho aborrecidas, mas eu, por ter lido já a graphic novel de A Bomba e por estar muito curiosa sempre com a parte da bomba atómica, estava mesmo muito curiosa com este filme e para conhecer um bocadinho melhor a personagem do Oppenheimer. Então, o Oppenheimer, o pai da bomba atómica, está aqui representado neste filme, mas, como vos digo, eu acho que o filme podia ser um bocadinho mais curto, um bocadinho menos aborrecido em algumas partes, porque acho que se alonga muito se ele era um espião, se não era, se andava ali a espiar para a União Soviética. Portanto, essa parte é um bocado aborrecida e um bocado chata, a parte em que ele está a ser julgado, em que estou a tentar perceber se ele andava a espiar, se não andava a espiar. Interessava-me mais saber como é que era a vida dele e saber como é que foi criada a bomba atómica. E todo o mal que essa criação depois provocou no Japão. Mas estava mesmo curiosa com essa parte, especialmente a parte da vida dele e a parte dos físicos que aparecem também por aqui, aparece também por aqui o Einstein, portanto essa parte sim foi interessante, mas acho que o filme se alongou muito, que às vezes é demasiado aborrecido em algumas cenas, em que se calhar é tudo um bocado repetitivo, mas você espiava, mas você não espiava, mas não sei o quê, aquela parte assim um bocadinho chatinha. Porque sabemos sempre que dentro destes projetos há sempre alguém que se chiba e que conta aquilo que se passa e aquilo passa depois para outros países. Tínhamos depois também aqui o problema da Guerra Fria, não é? Aqui os Estados Unidos por um lado, a União Soviética por outro, mas essa parte não fiquei propriamente muito fã. A parte da criação da bomba atómica sim, e a parte de quem era o Oppenheimer, quem era esta pessoa, sim, gostei de ver. Gostei da interpretação, acho que é um filme que pode ser muito interessante para quem gosta também desta área, porque quem não tem interesse na criação da bomba atómica e quem não gosta de física, por exemplo, eu não gosto muito de física, mas pronto, a criação da bomba atómica sim desperta-me interesse, apesar de eu não perceber patavina de física, mas sim estava interessada. Para quem não tem propriamente nenhum interesse neste tema, se calhar pode ser um filme completamente aborrecido do princípio ao fim. Confesso que vi o filme em várias partes que não consegui ver do princípio ao fim, que fui vendo aos bocados, agora vejo um bocado, depois vejo outro bocado, porque ao ser grande, ao ser denso, ou ser às vezes um bocadinho chato, como já disse 30 mil vezes, não consegui ver de uma ponta à outra, assim, de sentar-me no sofá e começar a ver do princípio ao fim, mas gostei de ver, ainda bem que já vi, mas não é propriamente assim daqueles filmes que me vão ficar assim na memória, ou seja, vai ficar na memória sim, porque é sobre a bomba atómica, mas não é assim daqueles filmes que eu diga, é um filme da vida, excelente, como por exemplo é um filme de guerra como o Apocalipse Now, que eu adoro. Este também está relacionado com a guerra, mas não sei, há ali qualquer coisa que não me puxa tanto, que não me vai ficar como um filme da vida. É interessante sim, está relacionado com a Segunda Guerra Mundial sim,
está relacionado com a parte da bomba atómica, que é a única parte que eu gosto da guerra entre os Estados Unidos e o Japão, sim, mas há ali coisas que me chatearam um bocado, que me aborreceram e por isso não vai ser assim um filme da vida, não vou ficar extremamente deslumbrada nem a falar disto a vida inteira, porque vi, está visto, ainda bem que vi, porque estava mesmo muito curiosa, mas não é propriamente dos melhores filmes, ou não é assim um filme que eu diga, ai, adorei, foi excelente, foi mesmo um filme fantástico, não é, tenho pena que não tenha sido, mas eu já ia com essa ideia que ia gostar, mas ao ser um filme tão longo, se calhar ia ser um bocadinho aborrecido em algumas partes e realmente foi isso que aconteceu. Outro filme também que eu estava à espera para ver, que também tirei por aí dos meandros da internet, A Haunting in Venice, o filme do Poirot, baseado no livro do Halloween Party da Agatha Christie. Eu já li o Halloween Party, já não sei, há uns anitos, já não me lembrava muito da história, sabia que era passada durante o Halloween, mas já não me lembrava muito da história, e então resolvi ver o filme, nem que fosse porque o filme era passado em Veneza, estava curiosa com as paisagens aqui de Veneza, que também já visitei, então aproveitei para revisitar Veneza ao ver o filme. Não sou muito fã deste Poirot, não sou, eu nunca consigo dizer Poirot, porque sai-me sempre Poirot, que é aquilo que eu ouço nos filmes, eles quando falam em inglês dizem Poirot, e eu quando gravo digo sempre Poirot e não digo Poirot, porque a minha cabeça está sempre a ouvir aquilo que eles dizem nos filmes, mas pronto, vou tentar dizer Poirot. Não gosto nada deste senhor, não acho que ele tenha a alma do Poirot, não tem, para mim, não tem. Aquele Poirot, o David Suchet, ou como é que se diz o nome do senhor da série, era 30 mil vezes melhor e para mim há de ser sempre o verdadeiro Poirot. Este, para mim, não me diz grande coisa, mas estava curiosa com a história. Temos aqui a história de uma rapariguinha que se suicida e depois é convocada aqui uma festa durante o Halloween, onde está a mãe, onde está o namorado que ela tinha na altura, estão por aqui outras pessoas relacionadas com a rapariga, vão fazer aqui uma sessão de espiritismo e depois começam por aqui a aparecer mortos. E o Poirot aproveita, já que estão todos ali fechados, e é um crime daqueles, quem é que terá sido, porque teve que ser alguém das pessoas que estão aqui, estamos aqui todos fechados, ninguém entrou, ninguém saiu sem sermos nós, portanto tem que ser alguém, e então vamos ter aqui esta investigação. O que é que eu vos posso dizer? Não é que tenha sido assim também um filme da vida, ou uma história tipo fascinante assim ao máximo, não é? Já não me lembrava muito da história, não sei se está muito parecida com o livro ou não, porque como já não me lembro muito do livro, não sei se está muito parecida ou não, mas... pronto, fiquei, como já não me lembrava da história, fiquei assim, sem saber quem era. Depois, com o desvendar deste mistério, sim, percebi que era aquela pessoa que tinha a sua razão de ser, mas não foi assim propriamente um filme que me fascinasse, não foi. Primeiro porque o Poirot é horroroso, não gosto nada, e depois porque, não sei, estas adaptações agora modernas do Poirot, em que os argumentistas mudam tudo, agora vou mudar o cenário, agora vou mudar algumas personagens, agora vou mudar aqui isto porque não gosto tanto do livro e gosto mais como funciona assim, não sei, a mim se calhar também não me convence muito, estava curiosa com o filme sim, mas também já sabia que não ia ser um filme da vida, já era só por tirar as dúvidas e chegar ao fim e dizer assim, pronto, eu logo vi que isto não me ia encantar e não me ia deslumbrar, mas pronto, vi o filme, não é mau, gostei de revisitar Veneza, sim, não estava à espera já daquele fim porque não me lembrava e não sei propriamente se no livro se é a mesma pessoa ou não, portanto, qualquer dia volto a ler o livro, se calhar para ver se bate certo mais ou menos a história, ou se pelo menos essa parte da história bate certo com a história do filme, mas está visto, este Poirot realmente não deslumbra nada, mas... se houver mais algum filme do Poirot, se calhar vou ter curiosidade para ver, porque eu depois tenho esta curiosidade parva de não gosto do senhor como ator e como Poirot, mas vou ver só para tirar as dúvidas e para depois vir dizer mal. Não é propriamente dizer mal, mas é dizer que realmente não me encantou, realmente era aquilo que eu estava à espera. Não é que a história seja má, péssima, horrível, mas é o que é, são adaptações que quem adaptou se calhar acha que são excelentes, eu não fico propriamente muito fã. Mas pronto, vejo para tirar as dúvidas e estão as dúvidas tiradas, realmente continuo a não me encantar com este Poirot. Para terminar, vi mesmo no último dia, mesmo no dia 30, um documentário La Longue Guerre, vi na RTP3, um documentário sobre a guerra entre Estados Unidos, Irão e Israel. E isto porquê? Porque temos a explicação desde o início porque é que o Irão é inimigo mortal dos Estados Unidos e de Israel. Porquê? Porque os Estados Unidos e Israel apoiavam o Shah da Pérsia e quando mudou o regime, quando se tornou uma república islâmica com o Ayatollah Khomeini cortou com os amiguinhos do Shah, ou seja, cortou radicalmente com os Estados Unidos e com Israel, e daí vem este ódio de morte que o Irão tem
a Israel e aos Estados Unidos. E depois temos aqui esta parte que está relacionada com aquilo que acontece agora. Temos aqui a parte do Irão financiar o Hezbollah, financiar o Hamas. Porquê? Porque são inimigos do Estado de Israel, portanto, se o Irão é inimigo de Israel, vai ajudar aqueles que também são inimigos de Israel. E por isso também está contra os Estados Unidos. Portanto, tem um ódio de morte tanto aos dois países, como aos Estados Unidos, como a Israel. E por isso, gostei muito de ver este documentário. São 2 episódios. Gostei mesmo muito de ver este documentário. Acho que também é muito importante para se perceber aquilo que está a acontecer agora entre Israel e a faixa de Gaza. E isso eu já tinha falado também no mês anterior, portanto, o Hamas não se financia sozinho. E quem é que tem poder económico? Quem é que supostamente anda a criar também armas nucleares? O Irão. Portanto, o Irão é o país com dinheiro e depois vai arranjando por aqui uns aliados esses que são os inimigos de Israel. E também numa série, por exemplo, que eu já vi, que se chama Teherão, que está na Apple TV, também nos explica que os israelitas estão proibidos de entrar no Irão. E também percebemos que na altura do Shah da Pérsia havia israelitas que viviam no Irão, que tinham uma vida perfeitamente normal, que tiveram que sair de lá quase com uma mão à frente e outra atrás, quando mudou o regime político, e que realmente a relação se cortou radicalmente, e Israel acaba por estar muito abandonado ali no Médio Oriente. É verdade que tem o apoio dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão na outra ponta do mundo, realmente mandam apoio para Israel, mas naquela zona Israel está completamente isolado e todos os países que estão à volta têm grandes relações com o Irão. Então, toda esta explicação dos acordos que vão fazendo entre países, aquela relação que há, ou que não há, neste caso, que não há entre estes países, é interessante perceber que as coisas não são de agora, não são de hoje, que são do passado, que muda-se o regime político, mudam-se as influências, mudam-se tudo o que é a parte política. A parte política é muito importante, não é por acaso que o Donald Trump queria mudar a embaixada para Jerusalém, isso depois vai criar aqueles conflitos porque Jerusalém pertence por um lado a Israel, por outro lado à Palestina, ou à Cisjordânia, neste caso ao território palestiniano da Cisjordânia. Portanto, todos estes atritos que há entre os países, é importante perceber que as coisas não aparecem do nada e que foi interessante começar logo pela parte do Irão, quando era ainda governado pelo Shah da Pérsia e que era um Irão completamente diferente, mas também, se calhar, nós pensamos que se calhar era melhor, para algumas pessoas se calhar era melhor, para a classe alta se calhar era melhor, aquelas festas, aqueles luxos, ninguém usava burcas, nem lenços na cabeça, portanto nós achávamos que aquilo parecia quase um país europeu, mas será que era bom, era considerado uma ditadura militar, mas será que agora ao ser uma república islâmica e ao ser o Islão a tomar conta do poder, será que é melhor por ser algo religioso, será que é pior? Portanto, todos estes problemas também que se passam no Irão e a maneira como isto se repercute naquilo que se passa em Israel é interessante e gostei muito de ver este documentário e foi uma boa maneira, ou foi uma excelente maneira de terminar o mês de novembro, exatamente como comecei, com um documentário sobre Israel ou relacionado com Israel, para eu tentar perceber melhor porque é que há uma guerra naquele território, por isso foi uma excelente maneira de terminar o mês de novembro. E foram estes os filmes, as séries e os documentários que eu vi no mês de novembro, como já vos tinha dito no início, tudo muito variado, tudo muito diferente, tudo muito interessante. É verdade que algumas coisinhas não me convenceram muito, que houve por aí uns pormenores, assim, umas coisitas que eu fiquei ali, isto não me convence, não gosto tanto, mas não foi nada que eu dissesse, foi horrível, não gostei nada, estive ali a perder o meu tempo. Não, gostei daquilo que vi, umas coisas gostei mais, de outras coisas gostei menos, é verdade que não posso gostar de tudo por igual, acho que é normal, mas fiquei satisfeita com aquilo que vi no mês de novembro, acho que foi tudo de qualidade. Claro que há coisas que não me conquistaram, mas isso há sempre coisas que não me conquistam a 100%, aqui também houve, sim, mas isso não estragou o prazer de ver aquilo que eu vi no mês de novembro. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, das séries ou dos documentários, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, porque já falei imenso, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!